Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero abordar um assunto aqui que muita gente já falou comigo no canal, já me chamou no privado para perguntar sobre isso, se eu conheço algum problema a respeito disso, e é a respeito de perda de conexão quando o Firebird está em nuvem, beleza? Então o vídeo de hoje não vai ter tela de código, mas é informativo, é importante que todos saibam a respeito disso, beleza? Então vamos falar sobre isso. Então vamos lá, qual que é a característica? Normalmente as pessoas percebem que ao colocar o Firebird em nuvem, quando se trata de conexão direto cliente-servidor, sem camada intermediária, acontece de a cada cliente que está ocioso lá, por exemplo, ele acaba perdendo a conexão, certo? Então o cliente fica lá 2, 3 minutos ocioso e perde a conexão, tá? Então isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo testes na Saving Cloud. Daí o que que aconteceu? Eu comecei a tentar descobrir o que que era, porque se eu descobrisse eu poderia ajudar mais pessoas, certo? Então eu fiz inúmeros testes e eu vou citar para vocês alguns dos testes que eu fiz. Primeiro, tentei fazer uma mudança de container, certo? Lá no caso da Saving Cloud, que eles trabalham com container, eu deletei container e criei de novo. E aconteceu o mesmo problema. E a característica é sempre a mesma. Deu 3 minutos, pode contar no relógio, tá? Eu cronometrei isso, cronometrei com 1 minuto, com 2 minutos, com 2 minutos e meio, com 2 minutos e 40, com 2 minutos e 50. Quando dá 3 minutos, no meu caso aqui, ele perdia a conexão. Você podia tentar rodar um select lá numa conexão que estava aberta, porém ociosa, que ele falava, ó, a conexão foi fechada, e aí ele pede para você conectar de novo, certo? Então, sempre acontecia isso com um médio de 3 minutos, beleza? Então tá, 3 minutos ocioso. Então eu cheguei a fazer testes assim também, por exemplo, abre a conexão, deixa 1 minuto ocioso, faça um select, retorna beleza. Espero mais 2 minutos e ele ainda está ativo, tá? E aí eu descobri que sempre assim, começa a contar 3 minutos a partir do último select, a partir da última movimentação que teve no banco de dados. Beleza, então já comecei a encontrar esse padrão aí de 3 minutos. Eu pensei, cara, isso pode ser algum tipo de configuração do Firebird. Revirei documentação, revirei firebird.conf para tentar achar alguma coisa e não achei nada, tá? A gente tem lá aqueles parâmetros de teste de conexão do TCP/IP, mas mesmo assim não estava resolvendo, tá? Então o que que acontece? Eu comecei a notar esses padrões de 3 minutos e aí depois eu pensei, bom, se não é o container, porque eu já destruí ele e criei um novo do zero, então, talvez seja o banco de dados. Tentei trocar o banco de dados e deu a mesma coisa. Beleza, então voltei para o banco de dados que eu já estava original lá testando. Aí eu pensei, bom, pode ser que seja por conta do proxy que tem lá na Saving Cloud. Daí o que eu fiz? Ativei um IP público. Esse IP público é um IP fixo que eles liberam lá. E aí você pode acessar através desse IP ao invés de acessar pelo proxy deles, pelo host, né? E aí tentei fazer também e aconteceu a mesma coisa. Mesmo padrão, de 3 minutos ele encerra a conexão. Então, o proxy não é, tá? Então não era nenhum barramento deles lá. Entrei em contato com o pessoal de suporte lá também e eles não encontraram nada de diferente, outros clientes estavam funcionando normal. Daí eu conversei também com uma pessoa que é especialista em Linux, né? No caso, eu não sou especialista, mas eu conheço uma pessoa que me ajudou nessa situação e perguntei, cara, tem algum motivo do Linux de repente barrar a conexão ociosa, alguma coisa assim, alguma configuração assim no Linux? E ele falou, cara, não tem nada a respeito disso no Linux. O Linux não vai ficar derrubando conexão assim do nada, tá? A não ser que você crie alguma rotina para isso, mas não tem nada. Aí nisso eu fiquei pesquisando muita coisa, não encontrava nada. Daí eu pensei, bom, pode ser que o problema seja o servidor da Saving Cloud, né? Então eu, ao invés de fazer um container novo, daí eu peguei esse mesmo banco que eu estava utilizando na Saving Cloud e joguei lá para a AWS. Criei uma conta nova da AWS, criei um servidor todinho novo lá, instalei tudo do zero, no caso do Firebird, coloquei o banco de dados lá, liberei Firewall, consegui fazer a conexão normal e, pasmem, acontece o mesmo problema. Você, com 3 minutos de ociosidade, acontece isso. Então vamos lá, depois que eu fiz o teste na AWS, eu já sabia que o problema não era a Saving Cloud. Então não tem nada a ver com servidor em nuvem isso, mas tem a ver com internet, porque rede local isso não acontece, tá? E nisso eu pensei assim, bom, então nesse teste da AWS já descarta também esse sistema operacional, porque na AWS eu fiz um servidor Windows e na Saving Cloud eu fiz um servidor Linux, então descarta sistema operacional também. Daí eu pensei que poderia ser um problema na versão 3.0 do Firebird. Então o que que eu fiz? Desinstalei o Firebird, testei na versão 2.5, tá? Então instalei de novo lá na AWS mesmo, versão 2.5 do Firebird e o mesmo problema aconteceu. Então não é um problema de versão. Aí eu pensei, bom, pode ser que seja um problema naquela versão específica em diante, né? Daí eu fiz o teste na 2.1 também, mesmo padrão, tá? Então a conexão simplesmente depois de 3 minutos caía e aí eu tinha que reconectar para poder conseguir usar.
tá? Daí aconteceu o seguinte, eu deixei esse problema um pouco de lado e aí teve um evento de PSQL no canal, que nesse evento eu criei um banco de dados em nuvem e várias pessoas se conectaram simultaneamente. Em torno de umas 70 pessoas se conectaram no servidor da Saving Cloud, daí nesse caso, Firebird 3.0 e 2.5, tá? Na minha máquina, durante o evento que foi transmitido ao vivo, estava caindo conexão, certo? Só que na máquina das outras pessoas não estava caindo. Eu pensei, opa, peraí. Então, não tem nada a ver com versão do Firebird, não tem nada a ver com o servidor que eu estou utilizando, nem com o formato de container, não tem a ver com o sistema operacional, porque na minha máquina dá problema e na máquina das outras não dá problema. Comecei a perguntar para as pessoas, bom, quem não está tendo problema aí, está utilizando o IBExpert? E a maioria das pessoas estavam, então não era para ser o IBExpert também, utilizando a DLL correta ali e tudo mais. Então não era para ser isso, já que outras pessoas também conseguiam acessar e não tinha problema de queda de conexão. Qual que foi a minha conclusão então? Só pode ser internet. Beleza, então se só pode ser internet, como que eu conseguiria provar isso? E aí eu nem pensei naquele momento em testar com o 4G do celular, né? No caso, fazer um roteamento, tentar trocar aí a minha rede de internet. Eu não cheguei a fazer esse teste. Mas depois de um tempo, alguns dias, acabou que esse problema desapareceu. Ele simplesmente não acontece mais. Já faço testes em nuvem hoje e esse problema de ociosidade não acontece mais. Então, tudo indica ser algum problema na conexão de internet, certo? Eu não sei se o provedor faz algum corte de conexão que esteja ociosa por mais de, sei lá, X minutos, porque é muito estranho. 3 minutos exatamente ele vai lá e corta, todas as vezes, certo? Então, sempre com esse padrão, não parece ser uma coisa aleatória, assim, a internet oscilou por acaso, daí caiu. Parece que é alguma coisa que vai lá e derruba a conexão de fato, certo? Como a gente trabalha com navegador e tudo mais, a gente não percebe isso, porque cada requisição é como se fosse uma conexão nova. Mas no caso do banco de dados que fica sempre ativo, então acontece esse tipo de problema. Eu acredito que isso possa ser algum tipo de gerenciamento para não sobrecarregar uma rede, né, com muitas conexões ativas. Então eles acabam derrubando algumas conexões lá que estão há muito tempo sem utilização. Isso é uma teoria minha, tá? Eu não consegui comprovar isso, mas teve uma outra pessoa, inclusive, que falou comigo recentemente, falou assim, cara, eu estava tendo esse problema e aí eu troquei de IPv4 para IPv6 e o problema parou, tá? Então fez esse teste em 3 clientes diferentes e nos 3, trocando para IPv6, resolveu. Então fica essa dica aí. Além dessa troca de formato de IP, IPv4 para IPv6, tem uma outra coisa que dá para a gente fazer, que é o seguinte, que algumas outras pessoas do canal falaram que isso deu certo, tá? Que é o seguinte, você constrói um timer, um temporizador na sua aplicação, que de minuto em minuto ou a cada 2 minutos ela dispara um select lá no banco de destino. Que select tem que ser? Você pode fazer simplesmente um select assim, select asterisco from RDB database. Ele vai retornar uma linha extremamente leve, rápida, e aí vai manter a conexão ativa. E aí você não vai mais ter esse tipo de problema, beleza? Aí vem uma pergunta, mas isso acontece só com Firebird? E aí posso dizer que não. Por quê? Já teve postagem no grupo do Facebook sobre isso e as pessoas falaram assim, cara, eu já tive esse mesmo problema com o MySQL. De 3 em 3 minutos a conexão caía. E aí parou de acontecer, não sei o que aconteceu, mas ele parou de acontecer. Outra pessoa falou assim, ó, eu tenho um servidor SSH e também aconteceu a mesma coisa, tá? Eu não sou especialista em infra, mas as pessoas disseram que também acontecia em outras situações nesse mesmo padrão. 3 minutos, nuvem, de repente a conexão cai e aí você tem que restabelecer a conexão. Beleza, então esse vídeo aqui é mais informativo sobre 2 possibilidades que você pode fazer aí para poder resolver esse tipo de problema, para pelo menos contornar, né, até que ele seja solucionado misteriosamente. Mas se você tiver mais informações sobre isso, deixa um comentário aqui, vamos tentar ajudar mais pessoas com isso, beleza? E se você também conhece pessoas que estão tendo esse tipo de problema, compartilhe esse vídeo aí com ela e vamos fortalecer a nossa base de conhecimento aí, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça que nos dias 10, 11 e 12 de agosto vai ter um super evento aqui que é a Semana Turbo MQFS. Nessa semana eu vou passar uma avalanche de dicas de performance das melhores que já funcionaram aqui no canal, passando dica para todo mundo, que com certeza isso vai pelo menos dobrar a performance do seu banco de dados em várias situações, beleza? Então não perde, tem que se inscrever aqui embaixo, se não se inscrever não vai participar, é de graça e vai ser ao vivo, beleza? 10, 11 e 12 de agosto é só participar. Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.